Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, dia 26 de maio de 2025, segunda-feira, cada unidade do Bitcoin está em aproximadamente 109.600 dólares americanos, com uma alta ao longo dessas últimas 24 horas de aproximadamente 2%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, apesar de também estar em alta ao longo desse último dia, é uma alta mais modesta, uma alta de aproximadamente 1,47%, com cada unidade nesse instante em 2.500 dólares americanos. A gente tem visto as principais criptomoedas do mercado conseguindo uma pequena valorização ao longo desse último dia. XRP valorizando 0,8%, BNB valorizando 0,8%, Solana, quem mais está valorizando ali dentro do top 10, com uma valorização de 2,76%, Dogecoin também valorizando cerca de 2%, a Tron valorizando cerca de 0,5%. Então a gente tem visto as principais criptomoedas valorizando ao longo dessas últimas 24 horas. Claro que tem toda uma questão também do aumento do interesse institucional pelas criptomoedas, mas também tem uma pequena melhora macroeconômica que a gente teve no dia de ontem. No dia de ontem, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele postergou a ameaça que ele fez de 50% nas tarifas de importação dos produtos da União Europeia. Ele postergou isso de 1º de junho para 9 de julho, ou seja, durante esse tempo vão continuar as negociações com o bloco, com a União Europeia, com o objetivo de chegar a algum melhor acordo, a algum melhor termo. Os Estados Unidos, inclusive, falou que vai acelerar as conversas com os países que já procuraram a Casa Branca visando algum tipo de acordo. Então, isso, sem sombra de dúvida, já é uma melhora no ambiente macroeconômico e faria com que as ações, por exemplo, dos Estados Unidos tivessem uma valorização. Porém, hoje é feriado nos Estados Unidos. Hoje é Memorial Day. Então, o mercado não vai abrir hoje, bem como hoje também não vão acontecer as negociações dos ETFs de Bitcoin ou Ether Spot na Bolsa Americana. Mas falando em ETF da Bolsa Americana, na última sexta-feira, dia normal, dia 23 de maio, a gente teve inflow tanto no ETF do BTC quanto no ETF do Ether Spot na Nasdaq. Do BTC em específico, foi um inflow de 1.932 unidades de BTC, com naturalmente o da BlackRock liderando com 3.954 Bitcoin de entrada. A gente pode perceber que alguns ETFs de Bitcoin Spot tiveram venda, tiveram outflow na última sexta, como por exemplo o da Fidelity, que é o segundo maior ETF do mercado, o da Grayscale, que é o terceiro maior, e o da ARK 21 Shares, que é o quarto maior. De qualquer forma, só o da BlackRock já sobrou todos esses outflows e contribuiu, na verdade, para na semana passada a gente ter os 5 dias de inflow. Os 5 dias da semana passada a gente teve de entrada, o que fez com que ao longo dessa semana a gente tivesse um inflow de 25.389 unidades de BTC. Uma semana muito forte para o ETF de Bitcoin Spot, mas não só para o ETF de Bitcoin Spot. O ETF de Ether Spot também, a gente teve os 5 dias positivos, os 5 dias verdes e dias muito significativos. Na última sexta-feira, dia 23 de maio, a gente teve um inflow de 21.999 unidades de ETH, o que em dólar americano deu cerca de 58,6 milhões de dólares. De novo, todos os dias da semana passada, no ETF de Ether Spot, foram de inflow, foram de compra. E eu não me recordo, desde o início da negociação do ETF de Ether Spot, lá em julho de 2024, uma semana que a gente tenha tido os 5 dias positivos. Isso demonstra um aumento claríssimo no interesse institucional e no interesse dos investidores tradicionais por criptomoeda. E isso, é claro, tem um reflexo direto no preço, que é o que a gente tem visto. Tanto o Bitcoin, quanto o Ether, quanto as outras criptomoedas também valorizando de uma maneira geral. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre a questão do aumento do interesse institucional por BTC e por criptomoedas de uma forma geral, no dia de ontem, Michael Saylor, da Strategy, publicou o gráfico de Bitcoin que a Strategy tem comprado ao longo do último tempo. E a gente sabe que quando ele publica isso no domingo, na segunda-feira vai ter um anúncio de uma nova compra. E foi justamente isso que aconteceu. No dia de hoje pela manhã, dia 26 de maio pela manhã, teve o anúncio da aquisição de 4.020 unidades de BTC com preço médio de 108.700. Com isso, a Strategy chegou à impressionante marca de 580.250 BTC de tesouraria. Ou seja, só a Strategy possui mais de 580 mil Bitcoin. Para vocês terem uma ideia, eles estão há tanto tempo fazendo isso que o ticket médio deles, ou seja, o preço médio por Bitcoin deles, está na ordem ali dos 70 mil dólares. Então a gente vê que nesse instante, cada unidade do Bitcoin está em cerca de 109 mil dólares
e eles estão com ticket médio, com preço médio de 70. Então a gente consegue ver o lucro gigantesco ainda não realizado, claro, que eles têm em cima dessa compra de Bitcoin. E foi justamente isso que catapultou o preço da ação da Strategy ao longo desse ano de 2024 e muito provavelmente a gente vai ver o mesmo cenário ao longo desse ano de 2025. Mas, mais do que isso, o que a gente tem visto é essa cartilha da Strategy de aquisição do Bitcoin se espalhando em outras empresas. Afinal de contas, tá dando certo lá e outras empresas começaram a replicar isso ao redor do mundo. Um outro exemplo que começou agora é a DDC Enterprise, que comprou 21 Bitcoin, dando início ao plano deles, que eles acabaram de divulgar, de arrecadar, de comprar 5.000 BTCs durante 3 anos. Em até 3 anos eles querem chegar à marca de 5.000 BTC. Eles compraram essa primeira leva de 21 Bitcoin e a empresa acrescentou que planeja comprar mais 79 em 2 aquisições, abre aspas, nos próximos dias, fecha aspas, para aumentar a sua reserva total para 100 BTC. Ou seja, em 3 anos eles querem chegar em 5.000, mas eles vão chegar em 100 BTC nos próximos dias e o objetivo é chegar até o final de 2025 com 500 unidades de Bitcoin. Muito interessante essa estratégia, afinal de contas, é uma empresa de Hong Kong, que é listada em Nova York e acaba sendo muito próximo ali do mercado chinês, né? E sendo muito próximo do mercado chinês é aí uma notícia ainda mais simbólica pra gente. Não é uma empresa americana, não é uma empresa japonesa e nem uma empresa brasileira, que a Melius começou a fazer isso aqui no Brasil, mas é uma empresa de Hong Kong. Hong Kong, por sinal, que também tem ETF de Bitcoin Spot por lá. Então a gente vê o quanto essa cartilha da Strategy, essa cartilha de compra de Bitcoin tem se espalhado ao redor do globo. Muito interessante e isso só faz com que o preço da criptomoeda acabe subindo. Afinal de contas, é aquela receita clássica de valorização. Um aumento da demanda e uma oferta cada vez menor. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre os Estados Unidos, o governador do Texas, o Abbott, sinalizou apoio ao projeto de lei de reserva do Bitcoin. O Greg Abbott, ele sinalizou apoio a esse projeto de lei que foi aprovado recentemente pela Câmara dos Representantes do Texas. Esse projeto de lei versa justamente sobre estabelecer uma reserva estratégica de criptomoedas. Uma postagem no Twitter ao longo da semana passada, Abbott publicou um artigo no Tech Story sobre os esforços dos legisladores do estado do Texas para criar uma reserva de BTC. Vale ressaltar que agora está na mão já do governador a sanção ou o veto desse projeto de lei. Afinal de contas, já foi aprovado no legislativo e agora está com o governador. Desde que assumiu o cargo, o Abbott se autoproclamou um apoiador da proposta de lei de criptomoedas em 2021 e sugeriu que apoiaria políticas para estabelecer o Texas como uma capital de criptomoedas em 2024. O Texas foi um dos poucos governos estaduais que propuseram a criação de uma reserva estratégica de criptomoedas após as eleições federais de 2024. Vale ressaltar que atualmente a gente já tem alguns estados com a aprovação dessa reserva estratégica criada. A gente já tem o New Hampshire, que já teve a sanção do governo, da governadora. A gente já teve o Arizona, que teve um projeto de lei vetado e um outro sancionado pela governadora. Eu acho muito fraco esse que foi sancionado, porque é só de criptomoedas que não forem reivindicadas após 3 anos. Eu ainda não consigo entender muito bem que reivindicação seria essa e quais criptomoedas seriam essas, qual seria o cenário. Mas, de qualquer forma, já é um primeiro passo. E a gente tem um Texas que é um grande postulante a fechar ali o pódio, a ser o terceiro estado americano a criar alguma questão de reserva estratégica de BTC. A gente já tem a reserva estratégica nacional criada, americana, dos Estados Unidos, e já tem algumas cidades que também criaram reservas estratégicas, como, por exemplo, uma cidade no estado do Novo México que está com essa reserva estratégica baseada em doações. De qualquer maneira, muito provavelmente no Texas, a gente vai ver aí um estado com essa aprovação de um projeto de lei bastante interessante e vai ser, assim, vai possibilitar que o Texas se exponha em BTC, se exponha em criptomoedas. Então, vamos acompanhar de perto e, naturalmente, a gente vai trazer aqui para vocês o resultado da sanção ou do veto aqui no Giro Bitcoin. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia lá da Ásia. O Paquistão alocou 2.000 megawatts de energia para mineração de Bitcoin e centros de inteligência artificial. A mudança faz parte de um plano mais amplo de transformação digital liderado pelo Pakistan Crypto Council e apoiado pelo Ministério das Finanças, de acordo com uma reportagem do último dia 25, ou seja, do dia de ontem, de um site de notícias local.
Na primeira fase, o governo planeja canalizar o excesso de poder para infraestrutura de IA e operações de mineração de criptomoedas. O ministro das Finanças local afirmou que a decisão deve atrair bilhões em investimentos estrangeiros, além de gerar empregos em alta tecnologia em todo o país. A segunda fase da iniciativa introduzirá acesso à energia renovável para operações de mineração, visando equilibrar o crescimento com a responsabilidade ambiental. Eles também estão criando incentivos fiscais para atrair esse dinheiro, para atrair esse investimento. E não me surpreenderia se eles acabassem também fazendo a mineração por conta própria em algum momento. Afinal de contas, eles têm uma autarquia federal agora sobre cripto, fecharam inclusive alguns acordos com o CZ, antigo CEO da Binance, o fundador da Binance, e a gente já tem um exemplo de um país, pequeno país, na verdade, ali na Ásia, que está minerando Bitcoin e está dando muito certo, que é o caso do Butão. Então não me surpreenderia se parte dessa energia fosse utilizada pelo próprio Paquistão para fazer uma mineração de criptomoeda, uma mineração de Bitcoin própria. Vamos acompanhar e trazer isso para vocês assim que a gente tiver qualquer follow-up, assim que a gente tiver qualquer atualização. Porque isso demonstra, de uma vez por todas, que a corrida dos países por Bitcoin só começou. A gente já está com uma corrida de empresas muito bem consolidada, a gente já está vendo diversas empresas ao redor do mundo comprando cada vez mais Bitcoin, mas agora não são só as empresas, também os países. E de novo, que nem eu já falei ao longo desse episódio, isso não é uma garantia que vai acontecer, mas é uma receita clássica de valorização. Uma maior demanda e uma oferta cada vez menor. E se você chegou até agora aqui no episódio do Giro Bitcoin, meu muito obrigado. O seu apoio é fundamental para a continuidade do nosso trabalho. E se você está vendo a gente pelo nosso canal do YouTube, se inscreve aqui, deixa o seu like, que isso vai fazer com que o canal seja mais distribuído para novas pessoas. E se você está escutando a gente por algum streaming de música, como por exemplo Spotify, Deezer, Apple Podcasts, passa a seguir o podcast por aqui também, dá 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito na propagação do nosso trabalho. Muito obrigado novamente pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!